Olá, eu sou a enfermeira Carmen, especialista de saúde materna e obstetrícia, e hoje estamos aqui para mais um episódio dos Pequenos Grandes Conselhos. Temos aqui a doutora Telma, psicóloga, que nos vai ajudar a desmistificar e a falar aqui sobre um tema que é transversal a todas as crianças e que preocupa todos os pais, as birras. Certo, Telma? Olá, eu sou a Telma, sou psicóloga. Interesso-me bastante pela área materna, pelas crianças, e por isso é um tema transversal a gerações, muitas gerações, Sim. mas penso que cada vez mais é um tema do dia a dia, mais recorrente, e que traz muitos pais à consulta também por causa desta questão, independentemente da idade. Sim. Por isso, sim, é um tema Então, importante. diz lá o que é que são as birras. Se é que nós podemos definir, não Sim, é? podemos definir birras, é muito diferente de mau comportamento, ou muitas vezes é conotado como má educação, ou como às vezes a criança está a querer, né, os pais às vezes dizem, está a querer fincar o pé, ou está a querer mostrar uma autoridade, uma posição, hum, e não é bem assim, não é? E também depende da idade em que nós podemos definir a questão da birra, não é? Mas a birra é visto como um episódio, de uma explosão emocional, muitas vezes canalizada pela frustração e pela raiva, não é? De algo que a criança não está a saber lidar naquele momento, não é? Sim. Ah, Sim, mas porque é que as birras acontecem, não é? Porque, hum, é assim, eles estão a chamar a atenção, ok, mas porquê? Não é? sim, há uma explicação, não é, que é neurológica, não é? Sabe-se que, e cada vez há mais estudos que também nos ajudam nesse sentido, que a criança tem uma imaturidade cerebral, não é? A criança ainda não tem o seu cérebro totalmente formado e, como o seu desenvolvimento, não é? O cérebro também está em desenvolvimento. E por isso, esta área da parte das birras está muito relacionada com o córtex pré-frontal que não está desenvolvido, não é? E por isso é normal que a criança não saiba ainda como se comportar ou como reagir a determinadas situações. O que acontece é que a birra, em si, o que é que costuma preocupar os pais? É quando é que é birra e quando é que deixa de ser birra e quando é que temos de estar aqui Sim, a partir de que alerta. idade é que elas são que nos devemos preocupar, não é? Sim, a birra, inicia aproximadamente, né, nenhuma criança é Sim, a partir de estanque, que idade é que né, elas nenhuma criança é estanque e a questão do desenvolvimento é muito, linear de criança para criança, não é? Mas nós podemos começar a perceber a partir dos 18 meses que a criança começa a manifestar algum tipo de comportamento que não manifestava até então, mas ela começa a ser mais visível entre os 2, 3 anos. porque até essa altura, e isto é muito importante, não é? As crianças têm necessidades, porque eu ouço muitas vezes os pais e os avós, e há aquela coisa de que a criança tem vícios, a criança está porque está a chorar e tem o vício, então não se pode pegar ao colo porque vai criar o vício, porque isto, não é? Quando até essa idade, não é? Mais ou menos 15, 18 meses, as crianças têm Necessidade, necessidades do colo, colo. do conforto, do mimo, não é? E só a partir dessa altura é que se calhar então nós podemos considerar que são as tais birras, Sim, não é? até porque o mimo não estraga, o que estraga é não haver regras, ok? O mimo disfarçado de amor, ou seja, não é? Sim. O que limita às vezes, esta questão do mimo, não é, que é o mimar estraga, o mimar, não é, isto vem de uma geração para trás, Sim, anterior à nossa, sim. que se mimar vai-nos estragar, ou se dermos demasiado cuidado ou demasiado afeto, não é, há muito enraizado numa geração que felizmente cada vez está a ser menos, enraizada, não é, Sim. porque está-nos a desconstruir isso. E mimo é uma coisa, as regras são outra, Sim. também completamente diferente. E mesmo a birra tem uma razão de ser, porque se eu não compreendo, ou se eu ainda não tenho uma maturidade cerebral para compreender as coisas, é normal que eu não saiba como responder a determinada questão até social, como é que eu me vou comportar em determinado contexto, e até em relação com os meus pais, não é? Ah, e isto começa a ser muito notório quase aos 3 anos, parece que há ali Começa a ser mais mais frequente, não é? frequente, não é?
a criança, por alguma razão, ou às vezes por algo que os pais sabem que vai gerar uma birra, que é a criança vai ser contrariada em relação a algo que ela não quer, não é? Não quer fazer, ou não, às vezes tem a ver com a alimentação, às vezes tem a ver com um brinquedo, às vezes tem a ver com qualquer coisa que ela está a fazer naquele momento e que ela não quer parar de Sim, fazer. quem é que já não teve uma birra? Tu provavelmente com as tuas filhas, eu também, no meio de um supermercado, no meio de um restaurante, que eles se atiram para o chão e o que é que nós fazemos? Pois, essa é a questão interessante, porque aqui entra o olhar do outro, não é? E há vergonha alheia, e parece quase que os pais se sentem: "E agora o que é que eu faço? Porque está toda a gente a olhar para mim", não é? Sim, E às vezes, não é, não é ir pela questão mais fácil, não é? Mas às vezes para calar a criança vão acabar por ceder à birra, não é? Porque nem é pela questão do fazer, é um bocadinho pelo aquilo que os outros podem estar a olhar. E às vezes os outros nem estão a pensar nada, sim. mas no interior, não é? A pessoa julga-se de que está a fazer alguma coisa aqui errada. Quando é num supermercado, e tem a ver com o contexto, não é? Em questão, o que os pais podem fazer, se conseguirem, é retirar a criança daquele local, levá-la para um lugar mais calmo. Claro que ela vai a espernear, ela vai a chorar, tudo mais, e tentar que ela se acalme, ok? E depois explicar, não é? Mas isto tem a ver com a idade, porque uma criança de 2 anos não vai compreender isto, não é? Sim, mas nós temos que Nós atender temos sempre tempo e temos que essa explicar idade, sempre, não é? independentemente da idade. É assim que se começa, não é? E eles começam a perceber. Hum, explicar que aquele comportamento, não é? Que ela vai ter que se acalmar, quando é que ela se acalma, e nós darmos esse acolhimento. Isto é o adulto que tem que se manter calmo e firme, não é? Claro. Para transmitir à criança que está tudo bem. Isto é, foi uma explosão, ela não sabe muito bem porque é que está a ter aquela explosão, mas nós adultos é que temos que dizer à criança o que é que ela está a sentir, porque são coisas que ela ainda não sabe e somos nós que ensinamos. Como ensinamos quando ela faz algo maravilhoso e pegamos ao colo e dizemos amo-te muito, e é agradável este sentimento, não é? Do colo, de dizer eu amo-te, eu gosto muito de ti, e a criança começa a perceber que aquilo é gostar, que aquilo é amar. Também é muito importante, quando a criança está a ter este tipo de reação, nós de dizermos: "Tu estás chateada, tu estás frustrada, tu estás com raiva", Sim, e eu percebo isso, não é? Dizer o sentimento, dizer validar o validar o sentimento. sentimento Sim, e dizer: e está tudo bem, tu não estás confortável aí e eu consigo compreender", não é? Mas vamos ter que esperar que tu te acalmes, não é? E o mesmo acontece, quer seja no contexto de casa, quer seja num contexto fora. Em casa às vezes é mais fácil, porque a pessoa sente-se no seu habitat natural, não é? E não sente o julgamento do outro. Quando é fora de casa, há muito esta dificuldade às vezes de impor isto, às vezes um bocadinho por este julgamento que as pessoas sentem ou que podem sentir, não é? E tirando que às vezes há umas opiniões, ai, se fosse meu filho, ou se fosse não sei o quê, não é? sim, isso em Pronto. tudo, em todas as áreas. Sim, mas os pais devem tentar manter-se calmos e serenos e dizerem isto faz parte do desenvolvimento da criança, é normal e natural que isto vá acontecer. A criança não é estranha ou não é um ser de outro planeta porque está a ter este Pois, tipo de exatamente, comportamento. essa era uma questão que eu tinha. Existe alguma questão preocupante em relação às birras que nós devemos estar atentos, não é? A Eh, birra é normal, a birra é natural e vai acontecer com o desenvolvimento da criança. E faz mas parte. quando é ok, a birra é normal, então quando é que elas se tornam preocupantes? Quando é que nos devemos preocupar? Elas ficam mais, isto é, os pais têm que estar mais alerta quando sentem que a criança já tem uma determinada idade, que não é esperado aquele tipo E qual é essa idade? de podemos estipular entre os 6 7 8 anos, não é? Que a criança ainda não consegue controlar as emoções nesse sentido. A birra vai existir, mas é a forma como a criança, se manifesta, o comportamento que ela vai ter, ok? Sim. Se é um comportamento mais adequado, já para a idade, ou se é um comportamento muito parecido com o que ela fazia aos 3 anos, não é? E os pais aqui têm que estar alerta, ok? Têm que tentar perceber o que é que está a acontecer aqui, né? E não é colocar o problema na criança. Isto é, a família toda é um sistema, né? Nós temos que perceber o que é que está a acontecer naquela criança, porque é que ela ainda não consegue regular as emoções dela como seria esperado, não é? Mas é normal que a birra vai estar lá durante muito tempo. A birra faz parte da vida do ser humano, não é? Sim. Agora, quando é que ela começa a estipular, não é?
quando ela começa a passar, ultrapassar o que é razoável no comportamento, né? Se ela continua a tirar-se para o chão, se o choro é intenso durante muito tempo, se ela bate nela própria, se ela bate nos outros, se ela atira objetos, com 6 7 anos isto é um bocadinho, temos que estar alerta, ok? Procurar E ajuda, sim. podemos ter que procurar ajuda. Quando nós sentimos como pais que não estamos a conseguir responder, que não estamos a conseguir chegar à criança, ou quando sentimos que a criança está em sofrimento, isto é, que aquilo que ela começa a verbalizar, que não gosta dela própria, quando tem aqueles comportamentos, eu não gosto de mim, eu não me consigo controlar, que eles depois começam a verbalizar. Aqui é importante procurar ajuda de um profissional, seja na área da saúde mental, pode ser um psicólogo, pode ser um neuropsicólogo, pode ser um pediatra de desenvolvimento, que vai ajudar e encaminhar estas situações. Mas acima de tudo é estar muito alerta se as famílias estão em sofrimento, não é? Se estas crianças estão em sofrimento, se os pais estão em sofrimento, se há outros contextos em que a criança está, em que isto também é referido, que notam modificações na criança. Porque a criança pode estar bem e de um momento para o outro começar a ter este tipo de comportamentos, não é? E há coisas que acontecem na vida deles, não é? Como na vida de qualquer ser humano, que pode trazer um impacto na vida deles. E como eles não conseguem resolver, manifesta-se neste tipo de comportamento, não é? Pronto, e como em tudo na educação e como pais, é estarmos atentos e conhecermos o melhor possível dos nossos filhos, não é? E eles não trazem manual de instruções, nós como pais Pois também não, não mas trazemos, deviam, e um botão era, de não é? on-off era perfeito. Ligar, desligar, né? Sim, Mas não trazem, se calhar o bonito disto tudo, apesar de ser próximo às século, vezes complicado, queremos. mas o bonito é mesmo isto, é as relações humanas que se fazem, e que são tão complexas nesse sentido, não é? E pronto, e ninguém traz aqui um manual de como funciona, de como se faz, E é tentativa e erro e está tudo e certo, está não tudo é? certo. Nós somos seres humanos, Sim, e acima vamos de falhar muitas vezes enquanto pais, e porque é normal nós falharmos enquanto pais, não vamos ser perfeitos, mas é importante cada vez termos mais conhecimento de sim, e como estarmos fazer, despertos para aquilo que possa acontecer, né? sim. Atentos E o que para. é que potencia mais as birras numa criança, por exemplo? Há alguma coisa que nós possamos estar atentos, não é? Há Geralmente é quando ela é contrariada, não é? Quando é algo que ela está a fazer, está muito contente, não é? Às vezes estão a fazer jogos, todos felizes, e os pais chegam lá, olha, está na hora, não sei o quê. Tomar E eles, banho, de jantar, de ir primeiro porque eles não têm o nosso tempo. O tempo é uma coisa muito. E eles não têm tempo, né? A vida deles é leve, é tranquila, não há tempo. Quando chega lá um adulto a apressar o tempo deles, eles não estão preparados, não é? E às vezes é, é quando eles estão no momento deles e alguma coisa, não é? Estão a ver um boneco que gostam, estão a fazer qualquer coisa que eles, para eles é aquele momento. E o adulto chega e diz que não pode fazer. Eu te digo adulto, não é necessariamente só os pais, não é? Pessoas que lidam com crianças, mas. E eles têm aquela explosão, não é? Que parece que fizemos uma coisa terrível, não é? Mas para eles é terrível, porque eles estão no momento deles e nós vamos contrariar. sim, Hum, e outras vezes é por coisas muito aleatórias, que os pais até acham que não vai acontecer nada, e de um momento para o outro eles lembram-se que tinham uma birra, lembram-se, entre aspas, não é? Por exemplo, há birras que os pais dizem de onde é que isto vem, não é? Por exemplo, estamos a jantar e agora vamos levantar a mesa e e as crianças mais pequeninas fazem às vezes isto. Agora é que vais jantar, vamos colocar o prato para lavar. E eles não querem colocar o prato para lavar, porque não querem, não querem. O prato é qualquer coisa naquele momento que eles não. E as pais ficam do género, ok, isso é uma birra de uma coisa cedemos ou não? que não era esperada. A questão não tem a ver com a cedência. A questão tem a ver com, eu percebo que tu estás chateado, eu consigo compreender que estás frustrado, vamos dar tempo, vamos nos manter calmos, vamos dar tempo, e quando a criança estiver mais tranquila, vamos nos aproximar e vamos explicar, não é? Olha, o que é que aconteceu ali, não é? Tu estavas chateado, mas tu sabes que o prato tem que ir para lavar, não é? Não vamos poder deixar o prato em cima da mesa, porque Sim, por todas e outras razões, não é? Nós temos que explicar à criança porque que é aquele não naquele momento. E isto é em todas as birras. Se nós estamos a dizer alguma coisa à criança que ela não está a concordar, nós temos que tentar explicar porque é o nosso não é? Porque é que o não está a acontecer. Não é não porque é não, não é? Ou não é sim porque é sim. É não porque isto acontece de determinada maneira e temos que explicar. Mas não é nos explicar no momento em que a criança está a barafustar, está, não é? A gritar, a chorar, é quando ela consegue ficar calma.
porque enquanto está nesse momento, ela não nos vai conseguir ouvir e aquilo não lhe cria mais, né? Pois, daqui vem a minha próxima pergunta, é como é que devemos lidar com as birras? Lá está, a criança está a fazer uma birra, não é? Está, e o que é que nós podemos fazer ou não? Já disseste há pouco e muito bem que temos muitas vezes medo, não é? Daquilo que a sociedade, as pessoas que estão ao lado nos vão dizer, isso, e se calhar até nós próprios vamos fazer coisas diferentes daquilo que supostamente até se calhar queríamos fazer, por causa, pronto, mas tirando isso, não é? E esquecendo um bocadinho isso, como é que nós estratégias, que nós podemos ter no nosso dia a dia, não é, para nós, lidarmos com as birras dos nossos filhos, E aquela questão de porque já sabemos que eles vão ter birra. sim, e Claro. às vezes, e nós também sabemos, né, que cada pai conhece os seus filhos, que há momentos em que que também vai potenciar a birra, Sim, que é o cansaço. é isso, é a hora da bruxa, não é, que é mais nos bebés, mas que é ao fim do dia, ok, mas que também acontece connosco. Eu digo muito aos meus filhos: "Tu estás cansado, estás com ok, a mãe também está, precisamos respirar os 2 fundo, ok, e vamos tentar", pronto, e agora já começa a funcionar, mas quando eles são muito bebés, Sim. só um abraço às vezes é suficiente, não é? E é isso, não é? Também a forma como a criança está no seu dia a dia também potencia mais birra ou menos birra, Sim, não é? O sono, a fome, o cansaço, o estar todo dia na escola em que há muitas regras sim, e eles têm que obedecer, e muitas vezes depois chegam a casa e os pais dizem eles transfiguram-se, sim, porque há a necessidade emocional de também se libertarem, e aí começa a potenciar mais a birra. Para nós conseguirmos lidar ou gerir melhor a birra, somos nós, adultos, que temos que gerir. Isto é, nós temos que perceber que naquela relação o adulto somos nós, que ela ainda não tem estrutura para isso. Por isso, é manter-nos o mais calmos possível, né? E que às vezes é difícil, porque, como, sim, é a como hora da acabaste bruxa de para dizer, todos, ah, não é só para as crianças. nós adultos também mais tanto ao final do dia cansados e também queríamos o nosso momento, né, de tranquilidade e é um momento em que toda a família geralmente está em casa, não é? Por isso, é no momento em que toda a gente está com a surte, Sim, não e é? com os seus afazeres, Com os seus temos que com afazeres, os banhos, não com as é? Com os comidas. seus dias, como é que correu, com o seu humor, com tudo, não é? Tudo junto. E é normal que nesse momento os pais também queiram, não é? Relaxar, não é? E a criança é exatamente igual, não é? Por isso, às vezes, esta questão de nós mantermos calmos e estarmos ali firmes, não é? Sem gritar ou sem. Porque às vezes é Sim, difícil. porque nós estamos aqui a falar das crianças, mas o adulto também faz birra. Ah, sim. Pronto, não é? Está tudo certo. Então, as crianças não são nada fora do Fazemos de normal, não uma é? forma diferente. Pronto, mas nós É? também fazemos birras, certo? Esta era uma pergunta que eu tinha É, para ti. sim. Pronto. Mas é de forma diferente, não Sim, é? Não é nesse contexto, mas sim, não é? É que nós muitas vezes olhamos para a criança quase como se ela se tivesse que responsabilizar sozinha pelo seu comportamento, sim. quando às vezes também tínhamos que olhar para nós, quando é que eu também faço Quando é que eu também birra, faço? não Sim, é? Pronto, e é diferente, mas nós temos sim que mantermos calmos o melhor possível, firmes e estipular limites. Isto é, as regras, os limites, dizer à criança, e a birra vai diminuindo, a partir da medida que a criança começa a perceber os limites. Se eu lhe digo todos os dias que antes do jantar ela não vai comer bolachas, não pode comer bolachas, ela vai fazer birra uns tempos, não é? Mas se ela sabe que aquilo é um limite e que eu não vou se tu permitir, fores consistente, se eu não for é? consistente, ela vai perceber que aquilo não vai acontecer, não é? Mas não vais comer porque não. Não vais comer porque a seguir vamos jantar e se tu comes a bolacha agora não vais ter apetite. E às vezes os pais dizem, mas não vai perceber porque é pequena. Mas Vai, vai um dia que ela vai perceber, vai perceber, sim. não é? E isto é dar-lhe também autonomia e poder de escolha. Sim, É também darmos-lhe algum poder dentro do poder que ela pode ter, não é? A relação não é de igual para igual, mas ela também tem os seus direitos, não sim. é? E nós temos que, que- que implementar isso também na criança, não é? Hum, para além de estipularmos estes limites, é recompensar, elogiar quando a criança depois consegue se acalmar e dizer: Olha, tu conseguiste, ah, queres falar sobre isso? Como é que tu te sentes? Hum, elogiar e o elogiar, ter tempo de qualidade depois daquele momento, brincar, criar algumas atividades. hum, é importante,
nós conseguirmos, e que às vezes, né, é difícil, porque quando um grita, a vontade do outro é gritar É por gritar cima, também, sim, e isto vai acontecer, porque é inevitável. vai acontecer em algum momento, não é? Em algum momento vamos dizer alguma coisa que é desagradável para a criança e devemos ter esse cuidado, não humilhar, não punir, tentar não bater, porque isso não vai ajudar, não é? Hum, e se nós, por alguma razão, gritamos por cima da criança, porque já estamos, não é? Também nós, com o nosso mundo cheio cá dentro, quando a criança se consegue acalmar, e depois também vou falar sobre esta questão do acalmar, do que é isto do acalmar e o que é que nós podemos fazer e como fazer, hum, nós também termos que lhe pedir desculpa, não é? Sim, Desculpa o meu comportamento porque eu estou-te a pedir para tu fazeres algo que eu também não consegui fazer. Eu também sou humano, também vou errar. E também é explicar isto à criança, não é? Nós não vamos ser perfeitos e vamos falhar. E é dizer-lhe com calma: olha, desculpa, a mãe ou o pai ou quem for, eu não estive bem contigo. Eu não devia ter gritado, mas também estou cansado, e também dizer como é que se está a sentir. E por isso eu fiz isso. Não é que possa servir ou não desculpa, não é? Mas é uma forma de da criança também perceber que o adulto nem sempre consegue. sim, e que tem é um ser humano e que também tem as suas limitações, os seus limites e Sim. que Em relação quando a criança faz a birra, o acalmar, há profissionais que dizem que podemos distrair a criança, isto é, levá-la para outro lugar, mesmo em casa. Criar uma atividade para ela fazer. Outros profissionais dizem que não, dizem que devemos deixar a criança acalmar-se até ela sentir que está tranquila. E eu acho que isto funciona muito família para família, isto é, e eu acho que tem que ser aquilo que está a funcionar para aquela família naquele momento. Se a criança está há 5 minutos aos gritos, não é? Os pais já estão quase a gritar por cima, então se calhar é preferível pegar na criança e levá-la para outro espaço e começarem uma atividade, ok? Mas isto depende muito de família para família, depende muito daquilo que faz sentido para cada um. O que nós devemos oferecer à criança é, às vezes, o abraço, o eu acho que sempre, conforto, o não é? abraço é sempre, não é? Mas temos que lhe dar espaço, porque muitas das vezes, quando a criança está no início da birra, Não quer, ela não quer. não quer o toque, Não sim, o quer o toque, contacto. quer uma pessoa até se afaste, e temos que ter isto em atenção, porque às vezes a criança até se pode magoar. Porque ela vai mesmo, não quer aquele toque, né? Mas e nós estamos ali e dizemos: eu estou aqui para quando tu precisares. E é verbalizar: olha, eu estou aqui. Quando quiseres, ou procuras-me, mas sempre num ponto de que ela nos está a ver, não é? Não é deixar a criança sozinha no quarto, ou quando te acalmares, porque senão isto vai parecer quase uma punição, e não é isso. É: eu estou aqui, quando te acalmares, eu dou-te colo. Às vezes a criança não tem ainda a capacidade de vir dizer que quer colo, mas nós, como pais, vamos perceber que o choro já está mais tranquilo e vamos-nos oferecer. Queres um abraço, queres um colo? Quase sempre a criança vai pedir Sim, e quer. este colo e este abraço. Hum, e é giro, porque se nós começarmos a verbalizar com as crianças como é que é, principalmente com as mais pequenininhas, o que é isto da birra, eles não sabem explicar. Mas se nós dissermos assim: olha, quando tu estás assim muito chateado e a chorar muito, como é que tu te sentes? Sentes-te nervoso ou sentes-te calmo? E a criança diz: sinto-me nervoso. E quando já é esta explicação das emoções, quando alguém explica o que é isto, e perguntamos: e o que é que te faz acalmar? E ela naturalmente diz: o abraço. E por isso, mas isto é porque a criança já lhe explicaram o que é Sim, aquilo. Porque ela não vai conseguir, se calhar, verbalizar. Se calhar até consegue, não é? Mas eu estou a falar por experiência de crianças que já sabem um bocadinho, e isto lhes é explicado. Hum, e por isso, se nós verbalizamos à criança o que é que ela está a sentir, para ela também vai ser mais fácil ela nos procurar, ah, quando está, neste período a de descontrole descontrolo. que precisa de ajuda, não é? Sim, sim. E porque nós também precisamos e também nós, muitas vezes lá está com as nossas birras, não é? Também precisamos desse abraço e, a criança também nos ajuda, não é? Por isso é uma ajuda mútua dos 2. E sim, o que é que querias dizer mais? Hum, Depois existe a questão
de nós criarmos, até com a criança, não é? Os limites, de, por exemplo, se nós, esta questão da consistência, não é? Sim. A criança está a brincar, nós sabemos que vamos tirá-la de um momento que dela é de conforto, que ela está agradada, não é? Mas temos que ir jantar, ou temos que sair, ou temos que. Nós podemos começar a criar estratégias com a criança de ela sentir que vai ter que terminar o que ela está a fazer, não é? Começar a avisar antes, A não é? avisar antes, não é? Olha, está na hora, mais 10 minutos Sim, ou mais. só que ela não sabe isto do tempo, Sim. não é? E nós podemos dizer: "Olha, eu vou arranjar aqui um mecanismo qualquer, seja o que for, não é? Às vezes pode ser um dispositivo eletrónico, qualquer Não, coisa". eu costumo dizer: "Vou fazer o jantar, quando acabar está na hora", e ele já está mais ou menos, Sim, por exemplo, não é? sim, mas podemos criar, por exemplo, a criança está a brincar e dizemos: "Olha, quando tocar, Sim. telefone, ou quando tocar", colocarmos um tempo, "quando tocar, tu sabes que vais ter que arrumar". E fazer disto uma consistência, lá está, implementar estes limites dela perceber que daqui a um período de tempo ela vai ter que terminar o que está a fazer para ir fazer outra coisa, não é? E nós podemos fazer isto com muitas outras coisas, dar tempo, ela vai se organizar, é como contar. Olha, quando eu contar até 10, e às vezes eles começam, não, 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 Sim, sim, quero sim, estar sim. ali mais Mas tempo. já querem estar mais tempo. Mais tempo. Por isso, é começar a organizá-las nesse sentido. É, eu vou-te dar um timing e dentro deste timing, tu sabes, quando ele terminar, tu vais ter que arrumar, não é? Claro que nem sempre significa que isto vai funcionar. E nem sempre significa que eles não vão tentar impor a vontade deles. É normal. Ah, por isso, isto de questão das birras, nós podemos fazer tudo direitinho. E mesmo assim elas continuarem a acontecer, não é? Sim. Por isso, isto leva tempo, tem a ver com a maturidade da criança. Claro que se nós estipularmos mais regras e mais, e tivermos melhor conhecimento, E mais consistência. sim, e mais consistência, vai ajudá-la a lidar melhor com estas questões. Só que isto é sempre, né? É sempre, não é sempre igual e há, sim, e é, Mas então, ok, estas são as birras que nós consideramos que não são patológicas, por isso que não são. Quando é que passa para essa fase e quando é que há uma necessidade de nós procurarmos um profissional, não é? Que eu acho que já falaste um bocadinho sobre isso, mas só para terminarmos com este, o que é que nós podemos dizer aos pais, quando é que devem procurar ajuda? pronto, quando os pais sentem que a criança tem sofrimento, quando há queixas desta criança fora do contexto casa, né? Quando a escola já começa a dizer que não está a conseguir lidar com o comportamento da criança, quando a criança se magoa, não é? Quando magoa outros, hum, E que seja recorrente, não que é? seja uma coisa Às vezes, recorrente, sim, não é um episódio único, não é? claro. É algo que começa a acompanhar no tempo, né? Hoje há uma queixa, amanhã há outra queixa, né? E começa a ser algo mais recorrente e não uma coisa, um episódio único, não é? Mesmo neste episódio único, temos de tentar perceber o que é que aconteceu. Mas se começa a ser um comportamento muito recorrente e que está a haver uma grande dificuldade de os pais até lidarem, não sabem como fazer, não é? É importante perceber o que é que pode estar a motivar esta questão, não é? E há muita coisa que acontece, não é? Há mudanças de escola, há mudança de amigos, não é? Há idades há idades de mudança, não é? Há pode haver uma mudança de casa, pode ter falecido algum elemento da família, pode haver um nascimento de um irmão, muita coisa que pode estar a acontecer. E às vezes aquele comportamento que já estava mais tranquilo, que acontece, mas que é uma coisa mais tranquila, passa a não ser tão tranquilo. E é importante perceber o que é que está a acontecer com a criança, não é? Com a criança, com a família, o que é que. E procurar ajuda de um profissional, não Sim, é? sim, sim, sim. E então, existe alguma bibliografia que nós podemos pesquisar e dizer aqui Apesar aos de pais? não haver manuais, Sim, porque apesar de eles não trazem eles não manual de trazem manual, instruções, nem um botão on-off, não, nem, ok? nem, 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 e muitos dos pais que olham agora para a sua vida devem dizer: "Eu não sabia que era assim, não é? Que Sim, educar é isto". Por isso, apesar de não haver, há muitos manuais, há muitos livros que são importantes e que podem ajudar, não substituem de todo um profissional, está bem? Mas que podem orientar os pais num melhor autoconhecimento sobre estas questões. Temos este que é muito interessante, que fala mesmo sobre estas questões do cérebro da criança,
tudo o que acontece ao longo do seu desenvolvimento, que é o cérebro da criança. Depois temos este, que também é muito Crianças interessante, confiantes, crianças crianças capazes. capazes, tem dinâmicas, tem e este também tem dinâmicas e sim, tem coisas muito giras também. E estes já são mais antigos, Como lidar lidar com com crianças crianças difíceis. difíceis. Depois, filhos teimosos e rebeldes. Tá bem. Quase todos vão falar sobre estas questões. Depois temos A aqui brincar 2, também se educa. sim, que podem orientar naquele sentido do reforço positivo, quando a criança começa a conseguir controlar melhor o comportamento. O que é que nós, atividades e coisas que podemos fazer para Eu os tenho orientar? este dos anos incríveis, mas não é assim, por isso é uma edição muito, muito antiga, porque esse é muito grande. Pronto. O meu é pequenininho. E este tem várias idades, está bem? Este aqui é dos 2 aos 8, mas há várias idades deste livro. Este livro também é muito. E sim, não é recente. Ah, e é interessante porque também nos Sim, eu ajuda. revi-me, em muitas coisas quando li esse livro, muito. E sim, ajudou-me em algumas situações, mas, é verdade, acho que no fim disto tudo, o amor consegue vencer, não é? E depois temos este, Brincar, também se educa, que é da mesma autora, acho eu, assim. Sim, das crianças confiantes, crianças Pronto. capazes. São algumas ideias, algumas dicas que podem ajudar os pais que às vezes se sentem perdidos, mas os pais não estão sozinhos, em relação à educação e cada vez se investe mais e se potencia mais esta questão da educação, de sabermos lidar com os nossos filhos. Por isso, às vezes é só despir-nos a capa e procurarmos as melhores ferramentas para sermos os melhores pais, não os perfeitos, mas os melhores. Os melhores. Obrigada, Telma, por ter estado aqui. Agradeço imenso a tua partilha e vamos tentar conseguir lidar melhor com as birras dos nossos filhos. E não se esqueçam de assistir aos episódios da segunda temporada dos Pequenos Grandes Conselhos, que está disponível nas plataformas do YouTube e Spotify da Mostela.